Durante anos isso foi tratado como rumor, teoria, fanfic. Muita gente dizia que Dragon Ball Super nunca mais voltaria, que o anime tinha acabado de vez. Mas agora não é rumor, não é vazamento, é oficial. Dragon Ball Super está de volta. E não voltou de qualquer jeito. Hoje eu vou te mostrar tudo que foi anunciado oficialmente no Japão. O retorno do anime, 2 projetos completamente diferentes, a continuação da história depois de todo o Torneio do Poder e um remake total do início de Dragon Ball Super, com animação refeita e mudanças importantes. E isso não é um simples retorno, isso muda o futuro de Dragon Ball. Então, se você já curtiu essa notícia, se você curte Dragon Ball, desce aqui embaixo e deixa o teu like nesse vídeo para ajudar a divulgar para mais pessoas ficarem sabendo que Dragon Ball Super está de volta. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque eu vou estar trazendo toda a novidade que tiver de Dragon Ball aqui no canal. E também, claro, quando esse anime voltar, a gente vai estar analisando tudo, teorizando junto com vocês. Mas é isso aí, considera também se tornar um membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas agora, bora para essa notícia. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Esse anúncio não veio de um rumor de internet e nem de insider anônimo. Ele aconteceu no Japão, em palco oficial, durante um evento criado para celebrar os 40 anos de Dragon Ball. Um evento histórico, com a franquia sendo tratada como o que ela é, um dos maiores pilares da cultura pop japonesa e, por que não, mundial. No palco estavam figuras icônicas da série, pessoas que literalmente construíram Dragon Ball ao longo de décadas. Nada de vídeo gravado ou uma nota vaga. Foi um anúncio planejado, público e assumido pela produção. E ali ficou confirmado, sem espaço para dúvida, Dragon Ball Super está oficialmente em produção novamente. Depois de anos de silêncio, de teorias e de descrença, o retorno do anime deixou de ser se e agora é quando e como. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. E se você pensou, tá, mas por que quase ninguém acreditou nisso? A resposta é simples. Desde o fim do Torneio do Poder, o anime entrou em um silêncio total. Anos sem episódios, sem anúncios claros e sem direção definida. Nesse meio tempo, o que mais apareceu foram rumores, supostos vazamentos, anúncios que nunca se confirmavam e promessas que simplesmente não iam pra frente. Pra piorar, Dragon Ball ficou dividido. De um lado, o mangá avançando e do outro, o anime completamente parado. Muita gente cansou de esperar. Muita gente simplesmente aceitou que o anime não voltaria. E é exatamente por isso que esse anúncio foi tão forte. Porque quando ninguém mais esperava, Dragon Ball Super voltou e não voltou pequeno. E aqui vem o detalhe que pegou todo mundo de surpresa. O retorno de Dragon Ball Super não é simples, não é só o anime voltou e pronto. Na verdade, o que foi anunciado são 2 projetos diferentes, com 2 objetivos completamente distintos. Um deles olha direto para o futuro da história, continuando os eventos depois do Torneio do Poder e levando Dragon Ball para um outro nível. O outro faz um caminho inverso. Ele volta ao passado para corrigir, reconstruir e contar de novo o começo de Dragon Ball Super, do jeito que sempre deveria ter sido. Ou seja, enquanto um projeto empurra Dragon Ball pra frente, o outro arruma o que ficou pra trás. E agora, deixa eu te mostrar qual é cada um deles. Vamos começar pelo projeto que todo mundo queria ver no anime. Dragon Ball Super, a Patrulha Galáctica, é a continuação direta da história logo após o fim do Torneio do Poder. Nada de voltar no tempo aqui. Esse arco empurra a narrativa pra frente. Pela primeira vez, um arco que só existia no mangá vai finalmente ganhar adaptação animada. Goku e Vegeta agora se envolvem diretamente com a Patrulha Galáctica, uma organização que atua como guardiã da paz do universo. E isso deixa claro uma coisa, a ameaça aqui é muito maior do que simples batalhas de torneio. O clima muda, a escala é cósmica. O perigo não envolve só universos competindo, envolve a sobrevivência deles. Esse arco traz um tom mais sério, mais estratégico e totalmente conectado ao que o mangá vinha construindo há anos. E mais do que um novo vilão ou novas lutas, a saga da Patrulha Galáctica é fundamental para o futuro de Dragon Ball Super. É aqui que a história realmente começa de novo. Agora, o projeto que mais gerou discussão
Dragon Ball Super Bills. Não é continuação, é reconstrução. A ideia aqui não é avançar a história, mas voltar ao início de Dragon Ball Super para corrigir tudo aquilo que não funcionou da primeira vez. Estamos falando de animação refeita do zero, trilha sonora totalmente nova e uma narrativa reorganizada, com cortes, ajustes e cenas reconstruídas. O objetivo é claro, apagar os maiores problemas do passado, entregar uma versão muito mais coesa, fluida e visualmente impactante, principalmente depois de tanta expansão que tivemos dentro do universo de Dragon Ball. Bills não é só um remaster, também não é um remake comum, é uma experiência pensada para ficar mais próxima da visão original do criador, com mais cuidado na construção do mundo, no peso das cenas e no impacto das batalhas. Para alguns isso é ousado, para outros era exatamente o que Dragon Ball Super precisava. E agora, com esse projeto oficialmente confirmado, o início de Super nunca mais vai ser o mesmo. E tudo isso ficou ainda mais claro quando o trailer foi exibido. Logo nos primeiros segundos, uma coisa salta aos olhos: a qualidade da animação, fluida, detalhada, com peso em cada movimento. O clima é totalmente épico e cinematográfico, com enquadramentos pensados para causar impacto e não só mostrar luta. A nostalgia aparece, mas não de forma preguiçosa. O trailer passeia por várias eras de Dragon Ball, do clássico ao Super, criando uma sensação real de passagem de tempo. As transformações do Goku evoluem visualmente diante do espectador, como se a própria história estivesse sendo recontada em poucos minutos. E no meio disso tudo fica clara uma intenção. Isso não é só divulgação, é uma homenagem à franquia e a tudo que Dragon Ball representou ao longo de décadas. É por isso que esse trailer emocionou tanta gente, porque ele não vende só um anime novo, ele lembra por que Dragon Ball é Dragon Ball. Outra coisa que esse retorno deixa muito clara é que Dragon Ball Super não vai mais seguir o modelo antigo. A ideia agora é trabalhar com temporadas mais curtas, cada uma focada em um arco específico, sem episódios arrastados ou história esticada demais. Isso muda completamente o ritmo, os arcos ficam mais objetivos, a narrativa flui melhor e cada episódio passa a ter mais peso. Em vez de quantidade, o foco agora é qualidade por episódio. Animação melhor, direção mais caprichada e momentos realmente memoráveis. É um contraste direto com o passado, quando o anime precisava correr atrás do mangá ou esticar o que não precisava. Esse novo formato mostra que Dragon Ball está sendo pensado não só para voltar, mas para se manter relevante por muitos anos, até porque tem muita história ainda para ser contada. E agora a pergunta que todo mundo faz desde o anúncio: quando isso chega? Já existe uma janela de lançamentos confirmada, com a estreia prevista para o outono no Japão, que acontece entre setembro e dezembro. E isso não é por acaso. Esse período é tradicionalmente um dos mais fortes do ano para lançamentos de grandes animes, quando os estúdios colocam seus projetos mais importantes no ar. A exibição vai acontecer no canal clássico da franquia, o mesmo que acompanhou Dragon Ball Super no passado, reforçando que esse retorno é tratado como prioridade. E claro, a expectativa é de lançamento global, como já virou padrão para as produções desse porte, com o mundo inteiro acompanhando praticamente ao mesmo tempo. Ou seja, Dragon Ball Super não está voltando discretamente, ele está voltando no palco certo, na época certa e do jeito que uma franquia desse tamanho merece. Dragon Ball Super Bills foi confirmado para esse ano ainda de 2026 e Dragon Ball Super Patrulha Galáctica foi anunciado como em produção. Então pode ficar tranquilo, a gente tem muito conteúdo de Dragon Ball por vir. No fim das contas, tudo isso aponta para uma coisa só: Dragon Ball está entrando em uma nova fase, uma fase mais planejada, com o anime e o mangá caminhando muito mais alinhados, sem aquela sensação de improviso que marcou o passado. Com isso, histórias que antes pareciam presas só a páginas do mangá, agora se tornam possíveis no anime, abrindo espaço para narrativas maiores, mais ousadas e com consequências reais. Esse retorno mostra que Dragon Ball não está apenas vivendo de nostalgia. Ele está olhando para frente, respeitando a sua própria história e provando que ainda tem muito a contar. Depois de 40 anos, Dragon Ball não está se despedindo, está se reinventando. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, o futuro da franquia nunca pareceu tão promissor.
No fim das contas, é isso. Poucos acreditaram, mas aconteceu. Dragon Ball Super está de volta e não com algo pequeno e improvisado, mas com um retorno ambicioso, pensando em corrigir o passado e construir o futuro. É Dragon Ball respeitando a própria história, entendendo seus erros e mostrando que ainda sabe evoluir. Então, se você é fã de verdade, fica ligado aqui no canal, porque nas próximas semanas a promessa é de muita novidade, análises e atualizações importantes. Então fica ligado aqui no canal que eu vou estar trazendo tudo pra vocês. Mas agora, qual desses projetos te deixou mais hypado? A continuação com a Patrulha Galáctica e o Arco de Moro ou o recomeço com Dragon Ball Super Bills? A discussão começa agora. Deixa o teu comentário que eu vou estar lendo todos. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique em um desses que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir e a gente se vê em um próximo vídeo.